As feras do futebol pelo Brasil afora não cansam de elogiar o nosso Remo e Paysandu. Claro, nós aqui do Pará, nós remistas e bicolores, devemos manter cada vez mais viva essa chama. O Remo e o Paysandu é o clássico mais jogado no mundo. Só isso? Não. É um dos poucos clássicos jogados no mundo e que consegue reunir duas paixões fanáticas, amores fervorosos, de um lado e de outro, no mesmo espaço. É possível. Um sofrimento para quem perde, com muita alegria e mais amor ainda com quem ganha. Mas no final, todos juntos. A coisa mais comum a gente vê no nosso Mangueirão é um casal de namorado, um casal, marido e mulher, um vestido de Remo e Paysandu, vice-versa. Se separam na hora de torcerem pelas suas equipes. Um parêntese, eu sonho um dia que o nosso Mangueirão tenha uma zona mista, onde essas pessoas possam estar no mesmo espaço, cada um com a sua camisa, tá certo? Elas não vivem no mesmo lar, com as suas mesmas famílias? Por que não podem viver naquele momento ali no estádio sem se separarem? Mas muito bem, fecha parêntese. Mesmo antes do jogo, quando um vai para o lado do Remo e o outro vai para o lado do Paysandu, depois, quando termina o jogo, se reúnem. Remo e Paysandu estão provando isso. E algumas feras do futebol reconhecem. Eu vou mostrar uma dessas feras, que, aliás, é um cara que eu respeito muito. Aliás, eu vi esse cara jogar até mesmo quando jogava contra o time que eu torcia, porque eu gostava de ver a maneira como ele atuava em campo, com o fervor, a gana e a devoção com que ele defendia a sua carreira, a sua profissão, com muita honradez. Já já eu falo. Eu quero lembrar que eu sou o Edson Matoso, aqui no É Pra Valer, programa da TV Grão-Pará, Canal 14, Gazeta, Belém do Pará. E hoje é o dia 9 de maio de 2025, é o programa de número 80 e domingo tem a decisão do Parazão. O Leão joga pelo empate. O Paysandu precisa fazer um gol de vantagem para levar para os pênaltis. Olha, é promessa de um clássico de arrepiar. E é isso aí, minha gente. Eu quero começar exatamente como eu falei. Eu vou mostrar aqui o lance do pênalti, que continua na ordem do dia, já com um vídeo que foi mandado pela Federação Paraense de Futebol. Eu quero agradecer aqui ao Matheus Miranda, a equipe do Dr. Ricardo Gluckpol, que é o presidente da FPF, nos mandando, interagindo. É muito importante a informação. Falar ainda do caso Jaderson e do Novilho, né? O Jaderson ainda está meio complicada a situação dele, né? Ainda em tratamento na UTI. O Novilho já se recuperou, mas graças a Deus os dois estão aí livres de maiores problemas. Nós vamos relembrar os gols. Futebol, gol, alegria de todos os tempos no mundo da bola. O Klaus, olha, esse zagueirão tá arrebentando, a galera do Leão feliz da vida, com o Klaus ao lado do Reinaldo ali na zaga do Leão, botando o quente quando dá sopa pro Klaus, ainda chega lá e belisca a meta adversária. Mas olha, o Paysandu se renova com um caboclo chamado Benítez. Esse Benítez tá danado, esse clássico promete muito domingo no Mangueirão e muito mais, mas a turma aí, a nossa turma tá firme. Mas, gente, eu vou começar, peraí, eu vou pedir dessa câmera aberta. Eu não tenho ninguém aqui, nem preciso, tem você. Sinta-se aqui nesta cadeira vazia, né? Mas você nos enche de alegria no seu lar. Esse camarada, eu gostava de ver ele na seleção brasileira, gostava de ele vestido a camisa do meu Parmeira, mas quando ele foi para o Fluminense, eu gostava de ver ele Fluminense, ainda mais quando ele estava com o nosso Paulo Henrique Ganso lá na frente. Felipe Melo, o seu depoimento acerca do nosso clássico Repá vale e se soma a tudo aquilo que nós precisamos aqui no Pará, valorizar. Nós não devemos ficar endossando esse mimimi que tomou conta do futebol brasileiro, esse chororô. Nós temos que nos aliar àqueles que reconhecem a nossa força e a nossa capacidade de fazer um grande espetáculo. Eu me alio também ao Felipe Melo. Nós, como eu ia falando aqui, há de exaltar essa final, hein? Remo e Paysandu. Tá maior jogão, tô assistindo aqui pelo telefone celular, cara, maior jogão, mano. Remo meteu 2-0, o Paysandu foi buscar. Aí,
A torcida do Remo. Viraram, mano. Viraram não, né? 3-2. Tá 2-0, os caras empataram. Meteu um golaço de falta agora. O maior jogão maneiro, mano. É isso aí, grande Felipe Melo, é um gigante. Esse cara, vou te contar, viu? Sem nenhuma dúvida, encerrou a carreira porque não dava mais, né, Felipe Melo? Realmente o cara foi aos últimos, esticou tudo que tinha que esticar dos músculos. É um exemplo. Meus amigos, o pênalti continua na ordem do dia. Mas é aquela história, foi fatal, o chororô é normal, todo mundo reclama, até o próximo repar. A Federação Paraense de Futebol mandou, sabe, todo um trabalho, o melhor de tecnologia, e a gente recebeu do Matheus Miranda, da assessoria de comunicação da FPF, a gente vai relembrar para você aqui todo o papo, toda a conversa, todo o áudio, até a conclusão, tintim por tintim, detalhe por detalhe do lance do pênalti, depois daquele lance lá, que é um bom jogador, viu, gente? A gente fala na hora porque ninguém quer ver, e fica uma lição dura para o Pavone, que é um bom jogador, é útil para o time do Clube do Remo. Mas num clássico como o Paysandu, e tem um Benítez beliscando no calcanhar dele, não pode dar moleza, né, velho? E aí, deu no que deu. Mas veja aí como é que foi. Pênalti. Atenção, perdeu. Normal pra mim. Pênalti. Tem o trança-pé. Tem o trança-pé. Tem o trança-pé. Campo marcou, tá? Obrigado. Volta. Vai. Eu tô longe, obrigado pela informação. Foi pênalti. Tá. Não é vermelho. Preciso ver um outro ângulo. Devagarinho, tá? Pra ver o contato, pra ver se a gente acha o contato. Tem a inglesa? A inglesa que vai mostrar por trás. Calma, eu sei, Isso, calma. vai. Só me confirma quem fez. 7. Foi o capitão que fez? 7. Foi o capitão? Eu vou dar amarelo, ok? Foi o 7? É o 07. Ok, 07. Mas não tem. Não, relaxa, ok? Ele tá abrindo. Tá Ele tranquilo. Tá abrindo. Tá tranquilo. Sem cartão. Ele tá abrindo. Penal... Sem cartão. Sem tática, ele tá indo pra lá. E o penal está confirmado, ok? Ok. Tirar de trás só o contrato para ficar claro. Sem cartão, pênalti. Sem cartão, eu vou falar. Tá abrindo a jogada. Okay, aqui é o momento que o Sérgio tá passando por trás e toca o jogador da frente. Vai, segue. Já foi confirmado o pênalti, tá? Eu vou falar. Já foi confirmado. Já foi confirmado o pênalti. O pênalti está confirmado, ok? Agora eu estava discutindo com meus colegas se era uma oportunidade clara de gol ou não. Com licença, só abriu. E para nós, no campo, não é, porque o jogador está abrindo. Eu vou dar uma rápida virada de chave, eu saio aí do nosso parazão, Remo e Paysandu, eu volto depois. Tem gol, tem Janderson, tem Novilho, tem Klaus, tem Benítez, mas eu vou falar da Série D. Nós temos 2 paraenses disputando a Série D. A equipe do Águia de Marabá vai enfrentar o Manaus que está aí, né, nas cabeças e tal, está bem aqui atrás do Águia, e o Águia precisa dessa vitória. O Águia de Marabá, que é o segundo colocado. Mas nós temos a Tuna Luso brasileira, que começou bem e apanhou feio de 3-0 lá em Manaus. A equipe da Tuna tem um jogador chamado Jander, é lateral luso para esse jogo do final de semana contra a equipe do Manaus. A Tuna está em 3º lugar. Fala, Jander! Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Tá vivo, tá trabalhando. Diferente a semana, nós começamos firme, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, então já trabalhando em cima disso, nós começamos a semana bem firme, né? A expectativa é que seja um bom jogo e eu creio que, em nome de Jesus, dá tudo certo para nós vamos conseguir virar a chave aí desse jogo aí, buscar esse prejuízo aí que teve no final de semana. Eu só quero lembrar, deixo aqui na minha anotação, Tuna em Manaus, domingo, 15 horas em Belém. Bora, Tuna! Olha aqui esse verde, homenagem à Tuna, homenagem à Amazônia, homenagem ao meu querido amigo Sandy Clemonte. Você ainda vão ouvir falar muito no nome desse cara. Esse cara, para mim, é um dos heróis da resistência do futebol do interior do estado. Que a Federação Paraense de Futebol abraçou bem o trabalho belíssimo que o Sandy Clemonte faz no Tapajós, na terra do clássico Raifran, em Santarém. E que o Tapajós é essa aqui, né? É verde. Muito bom. Então, Tuna e Manaus, domingo, 15 horas. E o jogo Manauara e Águia, esse jogo vai ser em Manaus,
no domingo às 16 horas. Manauara e Águia às 16 horas em Manaus, Série D. Vamos de novo desvirar a chave e vamos voltar para o clássico Rei da Amazônia, o clássico mais jogado no mundo, o que consegue juntar duas torcidas no mesmo espaço. Todo mundo vibrando. E quem briga e que usa violência não são torcedores de Remo e Paysandu. Eles não gostam de futebol. Não gostam de futebol. Os que gostam de futebol sofrem, choram quando perde. Riem, se deliciam quando ganham, mas no final todo mundo está junto. As famílias são remistas e bicolores, tá certo? Vamos juntos aqui, minha gente. Olha, esse cara chegou aqui com aquela cara de besta. Será que esse cara tem uma cara de gringo, se não dá? Olha, o Klaus está arrebentando ali na zaga do Leão Azul e quando dá sopa ainda vai beliscar lá no adversário. Klaus, o zagueirão do Leão. Boa tarde, primeiramente. Enfim, foi uma noite muito feliz ontem, né? Uma vitória no clássico, casa cheia e uma final de campeonato. Acho que é muito importante isso. Então, muito alegre por poder fazer esse gol, por poder ajudar o nosso time, por poder trazer essa felicidade para a torcida e num momento tão importante, né? O primeiro gol com a camisa azulina, nesse momento, muito feliz. Foi um clima de retomar o que a gente tinha, como a gente começou o jogo, né? Que a gente começou o jogo muito concentrado, a gente começou o jogo bastante intenso e acabamos em 10 minutos de desatenção deixar o resultado escapar e tomar um empate, né? Então a gente disse que a gente deveria botar a cabeça no lugar e voltar para aquele momento onde a gente estava todos unidos dentro de campo e conseguindo jogar, conseguindo sair jogando, conseguindo chegar na área adversária e fazendo as jogadas. Então a gente foi um momento mais de respirar, de dizer, cara, vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo bem e aí conseguimos sair com um resultado positivo. Então, primeiramente tem a parte física também, né? Que são poucos dias que a gente já tem que retomar e o clássico desgasta muito também por ser um jogo diferente, né? Por ser em casa, na frente da torcida, com a festa que a torcida fez ontem também, e isso desgasta também bastante, então a gente tem pouco tempo de recuperação, é um tempo que a gente vai ter que usar para recuperar o corpo da melhor forma possível. E a parte mental, eu acho que, como tu falou, a questão dessa vantagem, eu acho que a gente tem que não pensar muito nela, até mesmo porque a gente viu que dentro do jogo mesmo a gente abriu uma vantagem considerável de 2-0 e depois o jogo já ficou mais truncado, né? Já ficou mais complicado para ambos os lados e então é uma vantagem mínima que a gente sabe que no domingo a gente tem que entrar cada vez mais concentrado e fazer o resultado carimbar esse título aí. Pois é, Klaus. Você está bem aí com o Reinaldo, essa dupla de zaga do Clube do Remo. Já desse eu fiz uma comparação. Eu me lembro, assim, jogando, vendo futebol, desde quando eu comecei como repórter. No Clube do Remo, eu tinha Dutra e Mendes. Nessa época eu ainda não era repórter, era ouvinte de rádio, né? Dutra e Mendes. Depois, como repórter, eu vi Dutra e Rui. Dutra e Rui. Eu vi uma zaga improvisada, Aderson e Rui Azevedo, saudoso Rui Azevedo, né? E vi no Paysandu Admilton e Sabará, Nadi, nossa senhora, zagueirões assim, sensacionais, sem contar com o saudoso J. Alves, que era um zagueiro maravilhoso, tá certo? Jogadores que eram vibrantes na zaga e que a gente sempre guarda na memória. Hoje a gente vê esses dois caras ali na zaga do Clube do Remo, é um negócio muito bem. O Klaus e o Reinaldo funcionando bacana, do jeito que a galera gosta, segurando os adversários e, como eu digo, de vez em quando, principalmente o Klaus está indo lá e está beliscando nas bolas paradas. Mas olha, que avisa amigo tem um gringo aí, um paraguaio que chegou com aquele jeitão meio desarrumado, erra daqui, corre mais do que a bola, não sei o que e tal, mas o cara já começou a se ajeitar no clima e nesse último repá arrebentou e foi uma figura que ajudou a levantar a torcida bicolor. Benítez é o nome do homem. Boa tarde. É verdade que um primeiro tempo engraçado. Acredito que foram uma das primeiras chegadas que o adversário teve dentro da nossa área, converteu em gol. Por aí, depois eles se acomodaram um pouquinho ali no primeiro tempo. Eu entrei em um primeiro tempo
depois que a contusão que sofreu meu companheiro, a gente sempre trata de entrar e somar com o grupo, com os companheiros. Estamos para isso. E esse 2-0 que nós tomamos, entramos com a mentalidade de poder ganhar. E foi nessa semana nós tivemos isso. E nesse momento o trabalho que estávamos fazendo era poder trazer o resultado positivo para a gente. E nós nos vimos isso. Nós podemos reverter esse 2-0 e voltar com o empate do primeiro tempo. Entramos no segundo tempo com a mesma mentalidade. Olha, pessoal, é o seguinte. Num jogo, eu falei ainda há pouco de raça, de gana, de sangue, de vontade, me referindo à figura do Felipe Melo e jogadores que eu conhecia assim também. Jogadores vibrantes, jogadores chamado cão de guarda, aquele camarada que não brincava em serviço. Jogadores que não têm bola perdida. Eu vi muito desses jogadores no futebol do Pará. E nesse último jogo, nesse repá, 2 jogadores caracterizaram essa raça, essa gana. E às vezes tem até complicações. Nós já vimos acidentes drásticos no futebol. O Jaderson, pelo Clube do Remo, que é um dos melhores jogadores da equipe do Clube do Remo, sem nenhuma dúvida, e o Novilho, esse jovem que chegou aí também entre os jogadores que vieram de outros países aqui do nosso continente, reforçaram a equipe do Paysandu. Foi um choque, eu estava lá, que eu estava fazendo o jogo Papariana, é uma rádio web, né? Com a equipe do Rafael Trindade, e eu olhei distante, me deu assim eu lembrei que naquela tarde, na tarde do jogo, eu tinha conversado com o Hernande Leão. Foi um grande lutador de boxe do Pará, campeão brasileiro, campeão sul-americano, e fazia anos que eu não falava com o Hernande Leão. E no boxe a gente lembra aquela famosa luta quando o cara acerta da ponta do queixo, o camarada se treme todo, né? Quando atinge o cérebro, aquela coisa de espremer aqui com o cérebro e tal. E eu vi o Novilho, o cara chegou, baixei a cabeça. Mas o problema não foi só com o Novilho, pior aconteceu com o Jaderson. O lance foi esse aí. E o clássico repá da final do Campeonato Paraense, Matoso, foi marcado por um lance assustador. No segundo tempo, o zagueiro Novilho, do Paysandu, e o volante Jaderson, do Clube do Remo, se chocaram de cabeça e precisaram de atendimento urgente. Novilho sofreu um traumatismo crânioencefálico leve, mas está estável, consciente e já se recupera em casa sem lesão neurológica grave. Já o Janderson teve um quadro mais sério, contusão cerebral com hematoma subdural. O jogador ficou desacordado em campo e foi levado de ambulância para um hospital em Belém, onde segue internado na UTI. O médico do Clube do Remo deu uma entrevista a uma rádio daqui de Belém do Pará e ele conta um pouco da situação do Jaderson para depois desse choque com o zagueiro do Paysandu. Exatamente. O Jaderson, ele teve uma lesão que não foi uma lesão simples, foi uma lesão realmente complexa, tem vários pontos de sangramento no cérebro dele, mas felizmente ele veio evoluindo bem clinicamente. Então, o neurocirurgião que está responsável pelo caso do Dr. Hamilton Araújo vem acompanhando diariamente. Até por isso ele está em ambiente de UTI, porque essa é uma avaliação contínua. A gente tem um cuidado especial por deixá-lo num lugar que tem médico 24 horas. A namorada está com uma acompanhante dele desde o dia que ele chega, desde o momento que ele internou no hospital, que foi ontem à noite. E a gente tem feito tomografias seriadas para ver como é que está a evolução desse sangramento. Fizemos uma tomografia computadorizada ontem na entrada no hospital. Fizemos uma outra hoje, meio-dia. E ainda é uma doença de tratamento não cirúrgico, mas essa avaliação ela é feita de uma forma contínua, e se em algum momento a gente perceber que o quadro clínico do Jaderson ou o sangramento que ele tem cerebral aumentar muito, a indicação cirúrgica naturalmente ela passa a se estabelecer. Então ainda é um atleta, um paciente que precisa de muitos cuidados, e por isso toda essa preocupação, e a gente tem deixado ele sob vigilância contínua em ambiente de UTI. Ambos os jogadores devem cumprir um protocolo de concussão da CBF que determina até 10 dias fora de qualquer atividade. A rivalidade ficou de lado nesse momento. A prioridade agora é a saúde dos atletas. Eu sou MacGyver para o É Pra Valer.
Bem, então a matéria sobre o caso, né, você viu aí, apresentada pelo nosso querido MacGyver, e eu sempre faço uma confusão quando bota nome de jogadores assim misturado, é Jaderson, esse é o Jaderson. O Janderson é o atacante, graças a Deus está tudo bem para a equipe do Clube do Remo. O Jaderson não deverá jogar, vai ser uma perda muito grande para o time do Clube do Remo. Né? Já no Paysandu, claro que o Novilho, como cidadão, como ser humano, como família, é uma situação de preocupação, mas o Paysandu tem um Quintana. O Quintana, que é um zagueiro que esteve atuando em vários momentos, já é uma substituição que poderá, não estou escalando ninguém aqui, que quem escala é o Luizinho Lopes, mas é uma alternativa, sem nenhuma dúvida. Mas, fundamentalmente, o que a gente espera é que com os jogadores esteja tudo de normal. Tanto para o Jaderson, do Clube do Remo, como para o Novilho, da equipe do Paysandu Esporte Clube. Mas a alegria do futebol é bola na rede. Vamos relembrar aqui, porque, olha, eu vou te contar. O Leão meteu 2-0, poderia ter metido um terceiro e um quarto, mas deram sopa. O Papão encostou, mas o Leão lá na frente revirou. Vamos lá, MacGyver, como é que foi o 3-2 do Leão? O Remo. Ainda trabalha o Leão. Jaderson meteu para o Sávio. Sávio meteu para dentro da área, vai marcar o Remo! Gol! É do Remo! Janderson! Contra-ataque, veja a jogada do Sávio. Ele faz o cruzamento rasteiro. A bola chega para o Janderson. O Heverson ficou na saudade ali, porque ficou esperando, cochilou o Heverson. E aí, meu amigo, não quer nem saber. O Janderson foi lá e fez o gol. Vibra o torcedor do Clube do Remo. Escanteio para o Clube do Remo. Levantamento é feito. Olha o Klaus. Gol! É do Remo! Klaus! O zagueirão foi lá no terceiro andar, palmo em cima. Acabou o Matheus Nogueira se espantando com a bola. A cabeçada fulminante, letal, o Clube do Remo. O Leão Azul faz o segundo gol. 2 para o Clube do Remo, 0 para o Papão. Rossi para a bola. Ele que perdeu contra o time do Goiás. Lá vai Rossi, atirou, apontou e é gol! Gol! É do Paysandu! Rossi de pênalti faz a alegria do torcedor do Paysandu depois do pênalti em cima do Benítez. O Papão diminui aos 41. O Rossi foi lá e não quis saber, colocou no meio e bateu. Fez o gol da equipe bicolor que estava buscando o gol. Lá vem o Paysandu ainda. Ganhou a bola ali pelo meio. O Nicolas dominou em cima de 2, em cima dele. Lá vai Benítez, atirou, apontou. É gol! É do Paysandu! Jorge Benítez recebeu do Nicolas e mandou um balaço sem chance para o Marcelo Rangel. Reveja, ele domina de primeira, coloca na frente e manda um chutaço, um tirombaço, um balaço. Agora tá 2-2 no clássico, que tudo pode acontecer. O Benítez colocou a bola no fundo do barbante aos 43. 43 jogados. Confusão no gramado de jogo. Falta perigosa. Sávio. E tem ali o Pedro. Vai ali o Sávio. Batida. Golaço! Gol! É do Remo! Sávio! Uma cobrança de falta magistral. Tirou da barragem, colocou por fora. E quando o Matheus Nogueira quis ir lá, a bola já estava no fundo do barbante.
O Remo faz 3 para o Clube do Remo, 2 para o Paysandu. Calma, pô, ainda nem terminei, seu juiz, ainda tem os acréscimos, porra. Pô, seu Daronco, qual é, seu Daronco? Égua do cara, tu não tem nem tamanho de Daronco, parece mais o Capacidade, porra, lá do time da Barra Pesada. Olha, gente, é o seguinte, final de programa, domingo, eu vou lá pro Mangueirão, vou ver meu time que eu sou fã. Foguete não, vai muitos autistas, aquele barulho lá no Mangueirão, acho exagero, aquele barulho, aquele som desnecessário, porque a música quando é boa e o som é ruim, até a música boa não fica bacana, né não? Você que entende de som. Foguete não, porque o foguete perturba os animais, perturba os autistas, vão muitos autistas e outras pessoas com problema de som. Foguetes sem barulho, ele não vai ser de brincadeira. Quem vai ser campeão? Quem vai ser campeão? O Leão só precisa do empate, o Papão tem que revirar. Quero nem saber. Ninguém se mete. A gente vê na segunda-feira aqui, 11h30 da manhã, no nosso É Pra Valer. Eu convido você, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio, pelo seu respeito e saiba que a recíproca é verdadeira. Obrigado por você me seguir no Instagram, Edson Matoso TV, por seguir no TikTok e por seguir também no YouTube. Muito obrigado. E seguir aqui a TV Grão Pará, Canal 14. Tchau, pessoal. Final de semana ele vai ser campeão.